convido os irmãos a abrirem a Bíblia, hoje, na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 3, na realidade. Vamos, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Conforme os irmãos têm acompanhado, sempre entre uma série de estudos e outra, uma série de mensagens, de sermões e outra, eu tenho pensado algumas doutrinas principais, básicas, as chamadas doutrinas da graça da nossa teologia, que estão claras aí na Bíblia Sagrada. Doutrinas que servem para nos encorajar, doutrinas que servem para nos fortalecer, doutrinas que servem para nos consolar também, principalmente nesse tempo de pandemia. Então nós já tratamos aqui de várias delas e hoje eu quero tratar, ou pelo menos começar a tratar a respeito da doutrina da perseverança dos santos. Para nós é uma doutrina muito cara, uma doutrina muito importante, chamada doutrina da perseverança dos santos. Hoje eu quero falar da perseverança na fé cristã, na perseverança na nossa carreira, daqui até o nosso encontro com Jesus ou do encontro de Jesus conosco. O próprio Agostinho dizia, e ele entendia que nós estamos numa travessia, nós estamos aqui atravessando esse deserto, rumo a Canaã celestial. E eu já disse aqui várias vezes que nessa travessia, nossas lutas, nossas dificuldades são muito grandes. Inclusive essa pandemia que nós estamos vivendo. Então isso na realidade não é novidade para o cristão. O cristão sempre esteve consciente das dificuldades pelas quais ele passaria. Hoje mesmo o nosso ministro de louvor disse as palavras de Jesus, repetiu as palavras de Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, passareis por aflições. Então as aflições fazem parte da nossa vida. Primeiramente, por causa da nossa situação pecaminosa. Nós somos descendentes de Adão e ainda temos a natureza adâmica. E, portanto, essa natureza adâmica que voltará para o pó, essa é contaminada. E, em virtude disso, nós compartilhamos com o mundo contaminado de todas as suas dificuldades, lutas e adversidades. Também sofreremos, ou seja, passaremos por aflições em virtude da nossa fé, por causa da nossa fé. O mundo não nos entende, o mundo não nos compreende e por causa disso nos persegue. Perseguiu o nosso mestre e também nos perseguirá. Então nós sofreremos também por causa da nossa fé. E em virtude disso, essa travessia nossa, de fato, é uma travessia de grandes dificuldades. E é por isso que nós temos que ser lembrados, nós temos que ser incentivados, encorajados a perseverar nessa carreira. Infelizmente, muitos dos que andavam conosco não andam mais. E como disse Jesus, estavam conosco, mas não eram dos nossos. Ficaram para trás, né? Na realidade, a perseverança é o Espírito Santo que dá. E aqueles que são de Deus, nenhum ficará. Então aquela história que a igreja é um exército que deixa os outros para trás, isso é besteira. Na realidade isso não é verdade. Do exército de Deus ninguém fica para trás. Independente se você como membro da igreja vai buscá-lo ou não. Porque Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Os que vão ficar para trás, aqueles que pensavam que era do exército de Deus, mas não eram. Né? Então, tem muitos que estão ficando para trás por causa dos seus próprios pecados, por causa do seu próprio descompromisso, por causa da sua própria infidelidade ao Senhor. Vão ficando para trás. Mas nós somos desafiados a perseverar nessa carreira da fé. E é isso que o escritor da carta aos Hebreus vai ensinar para nós. Estou preparando uma série de lições para os grupos pequenos na carta aos Hebreus. E o capítulo 12, em especial, me chamou a atenção e por isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos
com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desanimando em vossa alma. Que Deus aplique isso no seu coração, e nesse tempo de pandemia, de maneira especial. Uma coisa que eu tenho observado, e isso é fato, não só agora no tempo de pandemia, mas todas as dificuldades, todas as lutas que perduram um pouco mais na vida da gente, a tendência é que com o passar do tempo a gente vai baixando a guarda, vai desanimando, vai entregando, como se diz lá na minha terra, vai entregando os pontos. No caso da pandemia, a mesma coisa, em várias áreas. Essa situação vai demorando. Nós achávamos que ela poderia ter passado lá pelos idos de agosto do ano passado e não passou. E vem, e adentrou 2021, e vem a chamada segunda onda, terceira onda, sei lá. E a gente percebe que muitos já estão desanimando, descrendo. Já estão baixando a guarda, entregando os pontos. Podemos ver isso até na própria saúde, nas equipes médicas, nas equipes que trabalham na área da saúde. Muitos já estão esgotados, estafados, cansados. Alguns já estão entregando os pontos. A gente consegue perceber isso. Mesma coisa, numa enfermidade que vai perdurando demais, vai demorando muito, ou numa outra situação, de repente você vem numa situação econômica, já em 1 ano, 2 anos, 3 anos, do negócio agarrado, aí como uns dizem, parece que tem uma cabeça de burro enterrada aqui, e o negócio vai, né? Assim, e aí você começa a desanimar e começa a entregar. Essa carta aos Hebreus tem muito a nos ensinar nesse contexto. Nós não sabemos quem foi o autor, né, desta carta. Autoria desconhecida. Claramente foi direcionada, foi escrita para judeus cristãos, ou seja, para leitores que conheciam muito bem o Velho Testamento, mais ainda os rituais de sacrifícios da velha lei. Isto por volta entre os anos 65 até 70, provavelmente. Eles estavam sofrendo perseguições. Estamos aí já naquele auge da perseguição, na época do imperador Nero, o grande imperador romano. Alguns estavam com medo, outros já estavam cansados, outros estavam desanimados, outros em dúvidas sobre o seu compromisso com Cristo. Alguns, inclusive, estavam pensando em retroceder ao judaísmo, porque no judaísmo não tinha perseguição ou perseguições, e outros já tinham inclusive deixado de congregar. Se vocês observarem no capítulo 10, versículos 19 até 39, uma das argumentações do escritor é exatamente essa. Alguns já estavam desanimados, entregando os pontos, já tinham deixado de congregar presencialmente. Ao ponto do escritor dizer, não deixeis de congregar, como parece ser o costume de alguns. Mas por causa daquela perseguição, isso estava acontecendo. Em virtude disso, o escritor da carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve essa carta com objetivos bem claros, 3 objetivos bem claros. O primeiro era realmente admoestar os crentes, maioria judeus cristãos, admoestá-los, dizer, olha, nada de retroceder, nada de voltar, precisamos seguir em frente, olhando para o autor e consumador da fé. Segundo, era encorajá-los perante as perseguições. De fato, não estou ignorando as perseguições, dizia o escritor da carta, elas existem, estão aí, mas nós precisamos enfrentá-las. Nosso mestre as enfrentou, agora é a nossa vez, nós precisamos também enfrentá-las. Então ele escreve essa carta para exortá-los, ou seja, fortalecê-los, encorajá-los, mas ele escreve também para consolar. Alguns já tinham sido mortos, martirizados por causa da perseguição.
Então ele escreve para consolá-los e vai falar do descanso eterno, que é diferente do descanso que foi oferecido por Josué, quando o povo entrou em Canaã terrestre. Ele diz que agora em Jesus nós temos um descanso superior, um descanso eterno. Então ele começa a consolar o coração dos seus leitores, que a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, nós temos já garantido um descanso eterno. Então ele escreve a carta com essa intenção. E como é que ele faz isso? Para alcançar esses objetivos, como é que o escritor fez isso? Ele fez isso destacando também 3 assuntos. O que realmente vai nos admoestar? O que vai nos exortar? O que vai nos consolar? Segundo o escritor, a primeira coisa é sabermos a respeito da supremacia da pessoa de Jesus. E aí ele vai dizer que Jesus é mais importante do que os anjos, Jesus é mais importante do que Moisés, Jesus é mais importante do que Josué, Jesus é mais importante do que Arão, Jesus é de fato superior. Portanto, quando você coloca a sua fé em Jesus, você colocou a fé no lugar certo e não vai se decepcionar por causa disso. Todos aqueles que verdadeiramente creram em Cristo nunca se decepcionaram, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, mesmo em época de pandemia. O escritor dizia isso. Então, o Espírito Santo colocou no coração dele: fale sobre Cristo, fale sobre a pessoa de Jesus. E ele começa então a escrever sobre Jesus. Vocês que estão me ouvindo e os que estão nos assistindo, quer ficar forte nessa época de pandemia? Pense mais em Jesus. Volte mais para Jesus. Enche o seu coração de Jesus. Com certeza você vai retomar as suas forças para enfrentar essas lutas e continuar firme. Segunda coisa, o escritor, Deus colocou no coração dele para falar a respeito da suficiência da obra de Cristo. Então, além dele falar da supremacia da pessoa de Cristo, ele vai falar da suficiência da obra de Cristo. O que Jesus Cristo fez é mais importante do que tudo que aparece no Velho Testamento. Então ele vai deixar claro que o Velho Testamento apontava para aquilo que iria acontecer em Cristo Jesus. Então todo aquele sacrifício, todos os rituais do Velho Testamento, da velha aliança, da velha lei apontava para Jesus e se cumpre em Jesus. Portanto, Jesus é superior a Arão e o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício que Arão oferecia. Por isso é que Deus fez de Jesus o supremo sacerdote perfeito. E aí o escritor vai consolar o coração daqueles judeus cristãos que conheciam muito bem o Velho Testamento, conheciam muito bem o sistema levítico de sacrifícios, de rituais. E ele chega dizendo: olha, isso tudo era sombra, isso tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Então Jesus é toda essa verdade. Então, se você confia em Jesus, a obra que Ele fez é suficiente. Então, eu vou para o céu, não é porque eu sou bonzinho, ou porque eu deixei de fazer isso e faço isso ou aquilo outro. Não, é por causa da obra de Jesus na cruz, o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno, o sacrifício eficaz, o sacrifício suficiente. Foi o sacrifício de Jesus e não de nenhum outro homem, absolutamente. Quando um sumo sacerdote, no caso Arão, uma vez por ano, ia ao Santo dos Santos oferecer sacrifícios para o pecado, pelo pecado do povo, oferecia pelos seus próprios pecados também. Jesus não, embora tenha sido homem na sua totalidade e experimentado todas as nossas dificuldades, a Bíblia diz que ele não pecou. E, portanto, ele ofereceu sacrifício só por nós e não por ele. E, nesse sentido, o sacrifício dele foi perfeito. Perfeito. Então, o escritor está consolando o coração.
O que é mais importante, o melhor de Deus já aconteceu por você. Então veja bem, irmãos, não precisa gerar, agora nesse tempo de pandemia, gerar uma expectativa em alcançar isso, alcançar aquilo, e você vai ser feliz se alcançar isso ou alcançar aquilo. E tem muitos grupos religiosos por aí prometendo, olha, o melhor de Deus está aqui, vem aqui que você vai ter o melhor de Deus. O melhor de Deus você já tem, é Jesus, o que Ele fez é o melhor. Ninguém consegue fazer nada mais do que Jesus fez. O sacrifício que Jesus aceita, é o sacrifício que Deus aceita, é o sacrifício de Jesus. Esse é o sacrifício que Deus recebe. E Ele já fez isso por você, Cláudio, já fez isso para todos aqui presentes. Ele já fez. Então o melhor, o mais importante, aquele que já nasceu de novo, já recebeu. Que é a regeneração, a paz com Deus. Em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus, não estamos mais em guerra. E por termos paz com Deus, o escritor vai dizer, agora nós temos acesso ao Senhor. E porque nós temos acesso pelo novo e vivo caminho, ele vai dizer, nós podemos ser ousados. Esse capítulo 12 nosso está no contexto que começa no capítulo 10. E no capítulo 10 ele vai dizer que essa obra de Jesus foi tão perfeita que ele abriu um novo caminho. E agora nós podemos ser confiantes, agora nós podemos ser ousados, agora nós podemos chegar diante do trono da graça. Glória a Deus. Isso nós já temos. Não vamos ter não, nós já temos. Você quer mais do que isso? Você acha que uma cura física é mais do que isso? Você acha que um emprego novo é mais do que isso? Aí fica decepcionado, mimimi, porque Deus não fez isso por você, aquilo outro e tal. Não. Deus já fez o mais importante, já garantiu. Então agora nós temos essa liberdade. E aí o escritor termina então o seu objetivo, já que era admoestar, era exortar, era consolar, e ele entendeu pelo Espírito Santo que devia fazer isso falando da pessoa de Jesus, devia fazer isso falando da obra de Jesus. Ele termina entendendo que devia fazer isso, dizendo para todos os seus leitores e para nós hoje, da necessidade imperativa da fé em Cristo Jesus, para a salvação e também para a nossa travessia, para nós perseverarmos até aquele grande dia. Fé em Cristo Jesus. Então o nosso capítulo 12 vai dizer que nós temos que andar olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E para que ninguém tivesse dúvida, colocou vírgula e disse quem é o autor e consumador da fé. Quem é que está escrito aí? Quem? Jesus. Jesus. Então aonde que você tem que colocar a sua fé? Em Jesus. Jesus. Firmemente. Então esse texto, esse capítulo 12, ele aparece exatamente nesse contexto, né? E o escritor então vai dizer, olha, eu estou sabendo que tem uns aí que já estão cansados, que tem uns aí desanimados, já tem uns que não estão congregando mais, pararam de congregar. Eu estou sabendo que tem alguns pensando inclusive em voltar para o judaísmo. Mas eu quero dizer para vocês que nada disso. Nós já temos o mais importante. Nós já temos Jesus. Nós já temos a obra de Jesus em nosso favor. E nós cremos nele. Então, nós não somos daqueles que retrocedem. Ele vai terminar o capítulo 10 dizendo exatamente isso. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós continuamos firmes, porque aquele que prometeu vir, virá, e já está vindo. Observe aí no versículo 37 do capítulo 10. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. E ele termina dizendo, o justo, Deus falando, o meu justo viverá pela fé. Nós não somos dos que retrocedem. Continuaremos firmes. Na verdade, o autor, nesse finalzinho do capítulo 10, ele fala da necessidade agora, nessa travessia nossa, de nós termos essa ousadia como condição indispensável para acessar os privilégios da vida cristã. Segundo o autor,
o principal privilégio aqui, após a salvação, é exatamente o privilégio do livre acesso ao Senhor. Antigamente o povo não tinha esse privilégio. O sumo sacerdote é que representava o povo. Agora, diz aqui, por causa do novo e vivo caminho, nós podemos acessar o trono da graça. Nós temos esse privilégio. Então, o maior privilégio depois da salvação é o privilégio de você poder chegar diante do trono e dizer: Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, me ajude, não estou sabendo, eu não posso, eu não sei. E Ele vai te socorrer. Então a Bíblia deixa claro para nós que esse é um grande privilégio. Nós temos agora esse magnífico privilégio por causa do novo e vivo caminho aberto na cruz, que Jesus nos consagrou, diz o texto, Ele nos concedeu pelo véu, isto é, por causa da sua carne, para que agora nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. Hebreus capítulo 3, verso 6, capítulo 4, verso 16. E a palavra intrepidez é ousadia, confiança destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança, convicção. Olha o que está escrito aí no versículo 19 e 20 do capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, convicção, coragem, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que coisa poderosa. E aí ele entra no capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo de exemplos, e ele vai citar aí 16 exemplos. Se vocês em casa quiserem, pode contar. Tem 16 personagens que ele cita aí no capítulo 11, de homens e mulheres que venceram por causa da sua fé, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, homens e mulheres dos quais o mundo não foi digno. Muitos deles foram cerrados ao meio, decapitados, muitos foram apedrejados, sofreram, muitos foram espoliados, muitos foram sacrificados de outra maneira, foram humilhados, mas nem por causa disso retrocederam, nem por causa disso desanimaram, permaneceram firmes, porque eles sabiam que tinha um descanso eterno para eles. E eles morreram crendo nesse descanso e adentraram esse descanso por causa de Cristo Jesus, que é mais importante do que Josué. Então o texto mostra essa transição. Capítulo 11 ele fala da fé, né? Essa certeza das coisas que você não viu ainda, mas você tem certeza. Eu tenho certeza que em breve Jesus voltará. E aí ele chega no nosso capítulo 12 para falar da perseverança até a volta de Cristo. Agora veja comigo, ele aqui então, nesses 3 versículos, na realidade, eu posso ver aqui o escritor bastante cartesiano, né? Ele deixando claro aqui que a nossa perseverança na fé, a nossa perseverança nessa corrida da fé, nessa carreira da fé, ela depende de uma visão cartesiana. Você fazer uma análise do passado, do presente e do futuro. E aqui está bem claro isto. Então agora, nessa pandemia que nós estamos passando, nessas dificuldades, muitos que estão aqui no templo agora, estão passando por muitas lutas financeiras, enfim, para o sustento da sua casa, outros estão doentes e tantas outras dificuldades. Talvez você que está me ouvindo, está aí com o coração apertado, atemorizado, mas observe bem, segundo o autor da carta, para que nós possamos realmente perseverar nessa carreira cristã, nós precisamos olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Ele vai dizer assim, olhar para o passado é olhar para os testemunhos de irmãos e irmãs que já venceram. Então ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Na realidade, a construção é de testemunhos, ou seja,
testemunhos, muitas pessoas que vieram antes de nós, que confiaram no mesmo Cristo e foram vencedores, venceram as lutas deste mundo. Hoje mesmo sepultamos uma de nossas guerreiras, hoje, que venceu, com certeza, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé e recebeu a coroa da justiça. Então são testemunhos, uma grande nuvem de homens e mulheres. No capítulo 11 ele citou apenas 16. Um deles foi Abel. E a Bíblia diz que o testemunho de Abel continuou depois da morte dele. Mas tantos outros. Então, olhar para o passado. Você está sofrendo? Mas quantos vieram antes de você que sofreram? Crendo no mesmo Cristo. Que passaram por lutas e por dificuldades, mas não retrocederam, continuaram firmes. Deus os honrou. Quantos? Quantos testemunharam na doença? Quantos testemunharam na morte de pessoas queridas, de entes queridos, às vezes da esposa, do esposo ou de filhos? Quantos testemunharam? Agora, na quinta-feira, vimos o testemunho do pastor Nelson diante do falecimento da esposa. E assim por diante. Tantos. Então ele diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, e temos o principal, o testemunho da testemunha, a testemunha. Lá no Apocalipse, a testemunha é Jesus. A testemunha é Jesus, e nós temos o testemunho de Jesus, que venceu tudo isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e vocês vencerão, se crerem em mim. Essa é a verdade. Segundo, devemos olhar para o presente. Olha o que o texto diz, né? Claramente, desembaraçando-nos, aí é presente, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia agora. Então, olhe para o presente. Tem muitos que estão me ouvindo agora, ou que estão me assistindo, que podem estar tendo derrotas por causa da sua vida agora, do seu descompromisso com o Senhor, né? Da sua vida relapsa agora, baixou a guarda, está desistindo, por isso você tem derrotas hoje. O que o escritor quer dizer é o seguinte: nós não podemos retroceder, não podemos dar vazão aqui a pensamentos que nos fazem voltar, absolutamente não. O passado mostra para nós um número de grandes pessoas que já venceram, isso nos incentiva, eles venceram, nós vamos vencer também. Mas eu não tenho que retroceder, absolutamente não. Mas o texto diz que eu tenho que olhar para o presente. Ele diz lá, né? Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Muitas vezes eu não sou vencedor por causa de pecados presentes, de coisas que estão me amarrando agora. E ele está dizendo que eu tenho que fazer uma análise do presente, e eu tenho que me desembaraçar, eu tenho que tirar, jogar fora aquilo que tenazmente, e de fato, Satanás, ele é astuto. Satanás de fato é astuto, ele é sagaz, ele vai tentando nos envolver, e na hora que você dá conta, você está enrolado até o pescoço, e aí você não consegue correr a carreira cristã. Então a visão do escritor da carta aqui é exatamente a visão de uma corrida, e eu tenho que me desembaraçar, eu tenho que tirar tudo aquilo que está me atrapalhando nessa corrida. E ele cita duas coisas, né? Primeiro, de todo o peso, e segundo, do pecado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: na realidade, todo pecado é um peso, mas nem todo peso é pecado. Mas tanto o peso quanto o pecado podem me atrapalhar nessa corrida cristã. Então, de repente, tem muita coisa te atrapalhando que necessariamente não é pecado, mas são pesos. De repente você está assumindo compromissos, vários compromissos, que em si, na essência, não são pecaminosos, mas estão roubando a sua paz, estão tirando o seu tempo de meditação, estão te matando, asfixiado.
Você tem estado cansado, estafado por N coisas, porque inventou um doutorado disso, um pós-doutor, não sei da conta, etc, etc. Isso tudo vai ficar aqui. Isso é um peso. Necessariamente isso não é pecado. Mas são pesos que nos atrapalham na nossa perseverança. Tem muita gente desanimando. Às vezes não é por causa do pecado, não. É porque se envolveu com um monte de coisa e perdeu o referencial, perdeu a direção, não sabe agora para onde está indo. E aí ele desanima. Quer fazer muitas coisas, se envolve em muitas coisas, perde a direção. Quando Deus falou para Josué, o grande segredo que Deus deu para Josué foi exatamente não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Prestar atenção no que é essencial. Jesus disse para Nicodemos o que era essencial. O essencial, Nicodemos, é você preocupar com o novo nascimento. O essencial é você se preocupar com a regeneração. É assim que vai para o céu. Outras coisas não adianta. Não adianta você saber de toda a lei. Você não vai para o céu por causa disso. Você vai para o céu se nasceu de novo. Então Satanás inventa um monte de coisas, para nos fazer perder a direção ou nos desanimar. Estou tão cansado que eu fico desanimado. Eu orei, não aconteceu nada, eu desanimo. E assim, é isso que Satanás vai fazendo. Nessa pandemia agora, à medida que isso vai esticando, à medida que isso vai demorando, alguns vão ficando pelo caminho, alguns vão desanimando. Mas o escritor da carta está dizendo, faça um exame e tire, desembarace, joga fora todo o peso. Né? Para que você precisa de 3 carros, ou precisa disso ou daquilo outro? Por que você precisa de uma casa de 400 metros quadrados, se é só você e a mulher, ou a esposa e o esposo? Para que isso, aquilo outro, etc. E vai por aí fora. A grande proposta do cristianismo é uma vida simples, mas a gente vai complicando muita coisa. Peso, necessariamente não é pecado, mas é peso. Mas a Bíblia fala de pecado também. Né? Uma coisa chama outra. O escritor, o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Eu vou me enrolando num monte de coisa, daqui a pouco eu estou pecando. E aí eu gosto do pecado, eu começo a flertar com o pecado. E o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje uma igreja, de maneira geral, aí flertando com o mundo, flertando com o pecado. Né? Querendo agradar o mundo, para chamar a atenção do mundo. Isso não existe, não tem na Bíblia, essa nunca foi a proposta de Deus. Jesus chama todo mundo, Jesus chama todos, mas não aceita tudo. Ponha isso na sua cabeça, em nome de Jesus. Ele chama todos, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou transformar vocês. Então ele chama todo mundo, mas ele não aceita tudo. Então eu não preciso pregar uma mensagem light, leve, para convencer você ou convencer o outro. Não, absolutamente não. E aí vai uma crítica minha à campanha da fraternidade, que está aí. Jesus quer que a igreja dele seja diferente, e ela vai ser perseguida por causa da diferença. Jesus é um com aqueles que nasceram de novo, e só com aqueles. Ele não é um com todos, só com aqueles. É para esses que ele derrubou a parede da separação que existia entre o pecador e Deus. Então nós temos que fazer uma análise do presente. Tem pecado? Por que está dando errado lá na sua casa? De repente você está escondendo um monte de coisa lá. Tem serpentes lá dentro da sua casa. Tem maldições lá. E você tem que tirar isso de lá. Senão não vai dar certo. Tem um saco furado, você está pondo em cima, está saindo embaixo. Você está trabalhando igual um doido, não está conseguindo nada. Faça uma análise. Como é que você vai perseverar na carreira cristã? Não tem como. Não tem. E por último, o texto diz que nós temos que olhar para o futuro. Então é realmente uma visão bem cartesiana.
Olha para o passado e você vai ver uma grande nuvem de testemunhos, inclusive a testemunha, Jesus, que venceram e nós venceremos. Olha para o presente, desembaraça de todo o peso do pecado que tenazmente te assedia. Agora, olha para o futuro, o texto diz, né? Com perseverança corramos, com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aí dá o exemplo de Jesus, que passou por todas essas lutas, passou por todas as dificuldades, foi humilhado, sofreu aqui a vergonha, né? Toda sorte de ignomínia, mas venceu. Venceu. Porque em momento nenhum Jesus desviou do seu alvo. Jesus veio a esse mundo com a missão clara. Em nenhum segundo sequer a cruz saiu da mente de Jesus. Não. Então Jesus ter ido para a cruz não foi um erro, não foi uma derrota, não foi um erro estratégico. E agora, o que nós vamos fazer? Nada disso. A cruz sempre fez parte do plano eterno. Por isso é que o texto diz aqui claramente, que o véu foi rasgado pela sua carne. Ou seja, que Jesus nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne rasgada. Sempre esteve na mente de Jesus. Então nós temos que olhar para frente, nós temos que correr olhando para Jesus. De fato, nesse sentido, a visão cristã é uma visão estratégica, ou seja, é exatamente o futuro que vai mudar o nosso presente, porque eu tenho certeza que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, é que eu vou suportar todas as adversidades de hoje. Essa foi a experiência de Jó, e tem que ser a minha experiência, tem que ser a sua experiência. Uma das pessoas que trabalha lá na Anvisa, no dia lá que foi liberar a vacina, aquela pessoa disse: eu sei que ele vive, por causa disso eu posso crer no amanhã. Então, se você já foi lavado no sangue de Jesus, você pode crer no amanhã, com ou sem epidemia, pandemia, etc. Você pode crer no amanhã. Então, o escritor da carta vai falar dessa perseverança. Então ele termina o texto, esse texto nosso, diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossa alma. Esse era o problema que estava acontecendo lá com os leitores dessa carta. Eles estavam desanimando, baixando a guarda, desistindo. Então ele chama a atenção de todo mundo e diz: olha, considere Jesus, o autor da nossa fé. Olhe para ele, presta atenção nele, veja como ele venceu. E nós venceremos. Essa é a verdade. É assim que nós temos que enfrentar essas adversidades de hoje. Não podemos deixar a nossa alma ficar desanimada. Não podemos. Não podemos. Então, erga a cabeça, meu irmão, minha irmã. Está sofrendo, está passando por dificuldades. A Bíblia diz que depois de ter sofrido por um pouco, o próprio Deus vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fundamentar. Por isso, a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. 1 Pedro capítulo 5. Erga a cabeça. Olhe para o autor e consumador da fé. Siga em frente. Persevere na carreira da fé. Persevere na carreira da fé. Jesus venceu e nos deu o direito agora, o privilégio de podermos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Só nós temos esse privilégio. Só aqueles que foram lavados no sangue de Jesus.